Bom dia, gatinhos e gatinhas do meu coração, tudo bom com vocês? Acabamos agora a nossa aula ao vivo, né? Que bom ver vocês, matar aquela saudade que eu tava. Agora a nossa aula é gravada e eu quero estudar com vocês hoje a estrutura da matéria. Qual é a base que forma todos os elementos da natureza, inclusive seres vivos? Os átomos. E agora a gente vai entender um pouquinho das teorias atômicas, a gente vai conhecer o caminho percorrido até se chegar na teoria atômica que a gente tem hoje, certo? Espero que vocês entendam. Anotem, vou falar como sempre falo, nunca me canso de falar. A aula gravada tem a vantagem de vocês poderem pausar, voltar quando tiver dúvida no que eu falei. Vocês podem acompanhar pelo livro, que tudo que eu estou falando aqui vai estar no livro de vocês, certo? E se tiverem dúvidas ainda assim, vocês anotam, que quando a gente se vê na próxima semana ao vivo, vocês esclarecem as dúvidas, tá certo? Espero poder ensinar com paciência, espero que vocês compreendam. Como vocês já perceberam, a gente começou introdução à química e à física esse ano. E aí, se você observar, enquanto a física, a gente vê a prática, os cálculos propriamente ditos, a gente viu que física a gente tem que ter um raciocínio bom para conseguir interpretar essa questão, né, o problema que ele está dando para a gente, e conseguir raciocinar e pensar qual é a fórmula que a gente vai usar para fazer o cálculo. Na química, a gente viu um pouquinho de substâncias e misturas, que é uma química prática, mas a gente também vê muita teoria, né? E as teorias químicas são muito importantes, porque elas servem de base para os próximos conteúdos que vocês vão ver mais na frente, certo? Então, se vocês têm uma base boa, vocês mais na frente não vão ter problemas com raciocínio nos cálculos, certo? E aí vem minha pergunta: qual é a base de toda a matéria? Tudo que existe na natureza é constituído por alguma coisa. Como é o nome dessa coisa que forma tudo? Que forma a madeira, que forma o cachorro, o gato, nós, a planta, o ferro, o aparelho que constitui o telefone celular, o papel, o livro. O que é que constitui tudo? O que é que constitui a matéria? Na aula passada, a gente viu um pouquinho de misturas de substâncias, né? E em todo o conteúdo que a gente viu que se usava um detalhezinho chamado átomo. E hoje a gente vai entender um pouquinho essa teoria atômica, certo? Aí a matéria é feita de quê, gente? De átomos. E o que é átomo, professora? Hoje a gente vai saber um pouquinho o que é átomo e de que é formado o átomo que forma tudo presente na natureza, certo? Vou abrir aqui os meus slides. Desde já, antes de qualquer coisa, peguem os livros de vocês de química, página 62, certo? A gente vai começar agora o capítulo 6. Por favor, acompanhem de verdade com o livro. Façam tudo bonitinho, porque o meu objetivo é que vocês aprendam. Mas para vocês aprenderem, vocês precisam se dedicar. E como é que se dedica? Estudando e acompanhando as aulas, certo, gente? Quero também puxar a orelha de quem está faltando aula. Não faltem. Vocês estão perdendo explicação, que é muito importante, porque a explicação vai ajudar vocês a clarear as mentes, para que quando vocês vão estudar, pega o livro para estudar, esteja tudo clareado, né? Vocês precisam da gente, professor, ensinando para vocês, vocês precisam fazer as atividades corretamente, para que esse processo de ensino-aprendizado possa fluir. Ninguém esperava que ia aparecer um coronavírus que ia derrubar todo mundo, que ia deixar todo mundo trancado dentro de casa e que as nossas aulas iriam para esse formato. Claro que se a gente soubesse disso, a gente teria se planejado e feito uma coisa bem diferente, né? Bem maior. Mas foi todo mundo pego de surpresa e nós, professores, estamos fazendo de tudo para nos reinventar. Agora estamos pedindo a colaboração de vocês, assistindo às aulas, se dedicando, tá certo?
porque não adianta nada a gente estar aqui se esforçando e vocês não estão fazendo a parte de vocês, certo? Vamos lá. Estrutura da matéria, pela professora gatona aqui, ó, Amanda Paiva. Vamos começar com a teoria de Tales, né? A história de Tales. Quem foi Tales? Tales foi um dos 7 sábios da Grécia Antiga. E ele talvez foi o primeiro homem a pensar sobre a natureza, né? Conseguir perguntar de que é feita a matéria. Ele foi o primeiro. Tales viveu mais ou menos, viveu de 625 até 547 a.C., certo? E ele foi um grande filósofo, um dos 7 mais sábios da Grécia Antiga, né? E a base do pensamento de Tales era buscar o princípio natural das coisas, de onde as coisas teriam surgido, de onde, o que forma as coisas, né? Tales morou em Mileto, e por isso ele recebeu esse nome, Tales de Mileto, certo? Geralmente, quando a pessoa não tinha um sobrenome forte, ele usava o nome do local a qual ele pertencia, certo? E ele teve a teoria seguinte: a matéria é formada por partículas invisíveis a olho nu. Isso está correto? Corretíssimo. Só que aí ele quis focar na água, né? Ele começou a pensar buscando o princípio natural das coisas. Ele foi o primeiro filósofo físico que falava sobre a natureza, que estudava a natureza, certo? E aí ele considerou a água como sendo a origem de todas as coisas, porque ele disse que a maioria das coisas são constituídas por água. Então a água deve ser a matéria principal. E aí, muitos concordavam com essas teorias e outros concordavam apenas com esse princípio aí, que a matéria é formada por partículas invisíveis a olho nu. E aí ele começou a ganhar muitos e muitos adeptos, muitos seguidores, e alguns dos seguidores começaram a evoluir a ideia principal de Tales, né? Um deles, que se destacou muito, foi Anaxímenes. Anaxímenes, ele dizia que o ar era a substância primária. Ele disse, realmente, a matéria é formada por partículas invisíveis. E, na minha opinião, Tales está falando besteira com relação ao ar. Quem forma tudo é a água. E aí ele começou com isso. Depois veio Anaximandro, que disse que os universos eram infinitos e tinham uma perpétua ligação. E aí ficou aquela agonia, cada um que desse a sua teoria, cada um que pensasse e dissesse o que é que ele achava de mais interessante. Aí veio, sim, todo mundo está falando isso, mas e aí, a matéria é constituída de quê? Hein? Se você parar para pensar e fazer analogia com um prédio, imagina, para a gente construir um prédio, a gente precisa de quê? De cimento, de concreto, de cerâmica, né, dos acabamentos, da parte de fiação, que é a parte elétrica, da parte hidráulica, que é a parte de encanação, encanamento, tudo bonitinho. Mas qual é a base do prédio? São os tijolos. E na cabeça deles, né, começaram a definir o átomo como os tijolos, uma coisa que é a base da construção, mas que a gente não está vendo lá. A gente só vê o que está externamente, mas internamente a gente não presta atenção no tijolo, né? Só se for aquelas construções que a gente vê que bota os tijolos à amostra, né? Mas um prédio propriamente dito não vai aparecer os tijolos, mas os tijolos estão lá, constituindo aquela parede, aquele muro, aquele prédio. E aí, essa base que a gente não está vendo propriamente dito é o átomo. Todos os elementos químicos possuem átomos, mas a gente não vê o átomo, a gente vê tudo prontinho já, né? O produto final, certo? Então, a combinação desses átomos vão formar a matéria, certo? E aí, a gente vai começar a acompanhar um pouquinho dessa trajetória dos cientistas até chegar nessa teoria do que é átomo, certo? Essa aqui é a foto do gatão aí, do Tales. E aí, começou-se as teorias atômicas. Beleza. Depois de Tales, tivemos um grande cientista chamado Demócrito, que viveu de 460 a 370 a.C.
e ele era da costa norte do Mar Egeu, certo? E o que é que Demócrito pensou? Ele concordava com seus antecessores em um ponto, né? Que a natureza realmente tinha alguma coisa invisível que formava tudo, certo? Tudo era formado por partículas minúsculas que era a base dessas moléculas maiores. E aí, Demócrito presumiu que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de partículas minúsculas e invisíveis, cada uma sendo eterna e imutável, não mudava e vivia para sempre. E para essas partículas ele deu o nome de átomo. Átomo em grego significa não divisível. Então a partícula base não se divide, né? E aí Demócrito achava que existiam infinidade de átomos diferentes. Existem muitos, mas não infinitos, né? Se vocês querem ver os átomos presentes na natureza, é só você pegar uma tabela periódica. Aquela tabela periódica que veio junto com o livro de vocês. Naquela tabela periódica, a gente consegue ver todos os átomos presentes na natureza, né? Cada quadradinho daquele representa um átomo. E aí, esses átomos vão se unir para formar os elementos, vão formar as partículas, vão formar as matérias, né? A matéria propriamente dita. E aí, as substâncias, que a gente também viu na aula passada, né? E aí, ele colocou um ponto final na filosofia natural grega. Porque se tudo era originado por átomo, que é eterno e imutável, não tinha mais para que pensar em nada, né? O átomo era a base de tudo. E aí, ele meio que deu uma morgadinha nessa filosofia, certo? E aí, começaram-se os primeiros modelos atômicos, né? O primeiro modelo atômico, né, foi o modelo de Dalton. E foi o modelo disso aqui, ó. Isso mesmo, isso aqui é aquela bolinha de sinuca, né? Bolinha de bilhar. E o modelo de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque Dalton defendeu, John Dalton, o nome dele, defendeu que os átomos são partículas indivisíveis e inalteráveis. Ele concordou com o colega dele, né, Demócrito, né, aqui Demócrito, partículas indivisíveis e inalteráveis. Ele acreditou que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais e de peso invariável, ou seja, o mesmo elemento químico possui o átomo igual, que tem a mesma massa, o mesmo peso, não muda. Está correto, de certa forma. Os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. Na formação dos compostos, os átomos se combinam em proporções numéricas fixas, né? Então, não muda a proporção numérica. Se bota um número, tudo vai seguindo o padrão, né? 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 2 por 3, 2 por 5. A proporção numérica é fixa, certo? E o peso do composto é a soma dos pesos do átomo que o constituem. Então, se tem um composto, o peso dele vai ser de acordo com o peso dos átomos que constituem esse composto, certo? E aí, se vocês acompanharem no livro de vocês, na página 66, tem mostrando aqui, né, a bolinha de bilhar, e tem mostrando aqui a teoria atômica de Dalton, certo? Ele revolucionou a química moderna e discute-se até hoje se ele teria emitido essa teoria em decorrência da experiência pessoal, ou se foi estabelecido a priori, baseado nos conhecimentos divulgados no seu tempo. Seja como for, deve-se ao seu gênio a criação em bases científicas da primeira teoria atômica moderna. Aí você diz, essa teoria foi a que ficou até hoje? Não. Mas por que a gente precisa falar de todas? Porque uma foi dando base para a construção de uma nova, uma foi dando base para a construção da outra. Então, se a gente não vai chegar no final sem entender o começo, né? Por isso que a gente mostra todas as teorias, certo? E aí depois chegou Thomson.
com a sua teoria do pudim de passas. A teoria dele, particularmente, é a teoria mais deliciosa, né? E o que é que dizia essa teoria de Thomson? Thomson fez um experimento, certo? Vocês podem acompanhar na página 67, um experimento com tubos de raios catódicos, certo? Acompanha aí, deixa eu ler aqui com vocês o livro, página 66. Thomson, analisando os efeitos que grandes descargas elétricas provocavam em ambientes com baixa pressão, conhecidas como ampolas de Crookes ou tubos de raios catódicos, concluiu que os tais raios catódicos poderiam ser gerados a partir de qualquer elemento. Thomson mostrou que esses raios eram feixes de partículas eletricamente carregadas, construindo assim evidências experimentais da estrutura interna da matéria. Com seus experimentos, Thomson posteriormente descobriu a existência do elétron. Então, ele começou aquela série de estudos científicos, e aí, depois desses estudos, ele viu que os raios apresentavam cargas positivas e cargas negativas. Os corpúsculos negativos ficou conhecido posteriormente como elétrons. Então, ele viu com esses estudos científicos que os átomos não possuíam uma massa neutra, ou uma massa positiva, ou uma massa negativa. Ele possuía massa positiva e negativa. Na cabeça de Thomson, a positiva representava o pudim, e as passas que ficam impregnadas no pudim representavam as cargas negativas, certo? E essas cargas negativas, posteriormente, foi conhecida como elétron. Então, os prótons, a parte positiva ficava no centro e os elétrons colados, né, na parte positiva. E aí, depois, veio Rutherford, com o modelo revolucionário do sistema solar. O que é que esse modelo de Rutherford dizia? Ele dizia que o núcleo, o átomo é formado por um núcleo, certo? Com a massa positiva, e ao redor dele gira uma eletrosfera com massa negativa, certo? E ele viu que a concentração de massa maior ficava no centro, no núcleo. Então, ele fez, no núcleo, a gente tem partículas positivas, a gente tem partículas neutras. As positivas, como estão com as neutras, o núcleo é positivo. Mas essa neutra é que vai determinar o número de massa, que vai dizer se o átomo, o peso do átomo, vamos dizer assim, certo? E o próton, a parte positiva, vai ter a mesma quantidade da parte negativa que vai estar girando ao redor. Só que como ele vai estar com o nêutron lá no meio, ele vai ser maior, certo? E aí, o modelo do sistema solar, por quê? Os elétrons giram em torno do núcleo, certo? E aí, Rutherford trouxe grande conhecimento, né? Trouxe uma grande contribuição com esse modelo dele, certo? E aí, isso fez com que ele fosse o grande fundador da física nuclear, certo? Ele fez um experimento que vocês podem acompanhar na página 68, né? Um experimento com lâminas de chumbo, certo? Que vocês podem ver aí. E aí, o que que isso trouxe a ele? Trouxe muitos seguidores e ele veio ganhar um grande colaborador seu nas suas pesquisas, chamado Bohr, certo? E o que foi que Bohr fez? Bohr começou a estudar a teoria de Rutherford, né? E a ideia dele era aperfeiçoá-la. E ele tanto tentou que conseguiu. E qual foi a contribuição de Bohr? Bohr viu que, ao girar em torno do núcleo central, os elétrons, né, daquele sistema do modelo do sistema solar, eles giravam em órbitas específicas, certo? Então, ele observou isso aqui, ó. As órbitas não eram, né, assim, desconexas, tinha uma menor, uma maior. As órbitas eram certinhas. E essas órbitas ele deu o nome de camadas, certo? Então, nos estudos de Bohr,
ele viu que existia a camada KAQ, KLMNOPQ, certo? 7 camadas, e essas camadas tinham elétrons nela, e cada camada tinha uma quantidade específica de elétrons, certo? E o que vai definir as propriedades químicas desses elementos são as camadas mais externas, certo? E ele viu que essas camadas podiam perder, né, se o elétron mudasse de órbita, fosse para uma mais interna ou mais externa, ele absorvia ou emitia pacotes de energia, chamado de quanta ou quantum, certo? Então, cada elétron desse, quando mudava de uma órbita para outra, eles emitiam ou absorviam energia, certo? E aí, com isso, ele criou essas camadas, que a gente depois, mais na frente, vocês vão se aperfeiçoar mais nesses estudos, certo? Existem cálculos, existem várias coisas, mas esse ano a gente está vendo apenas a teoria, certo? E aí, vem o modelo atômico atual, certo? O que é que esse modelo atômico atual nos diz? Ele nos diz que todo corpúsculo atômico pode comportar-se como onda e como partícula. E aí surgiu o princípio da incerteza de Schrödinger. Não sei falar direito o nome não, minha gente. Mas aí esse cara, Erwin Schrödinger, certo? Ele chegou à teoria seguinte: todo corpúsculo atômico pode comportar-se como onda e como partícula. Ou onda ou partícula. E aí ele deu a esse nome o princípio da incerteza. É impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, para ele, não tinha como a gente dizer aqui, ó, a posição que o elétron se encontrava e a velocidade que esse elétron mudava, certo? Ele chegou a esse princípio e ele viu que era incerto. Então, esse princípio ficou conhecido como mecânica ondulatória, certo? E ele também chegou à conclusão de que o átomo não é indivisível, como acreditavam os filósofos antigos, certo? Aí aqui, a gente pode ver os 4 modelos principais comparados, né? Só não está aqui o de Dalton, certo? O de Thomson, né? O pudim de passas, que a gente pode ver a parte positiva, que é essa amarelinha aqui, e a negativa impregnada nessa positiva, né? Que são os prótons e os elétrons. Depois a teoria de Rutherford, modelo do sistema solar, só que as camadas não eram organizadas. Bohr veio com o aperfeiçoamento dessas camadas, dizendo que eram todas organizadas. Cada uma tinha uma quantidade suficiente de elétrons, certo? E o modelo de Schrödinger, que é o modelo da mecânica ondulatória. O núcleo fica lá no seu lugarzinho bonitinho e os elétrons giram em onda. A gente não consegue dizer com precisão onde é que esse elétron está e qual a velocidade que esse elétron está se movimentando, certo? E aí eu quero que vocês façam as atividades, anotem aí, páginas 70 a 73. Gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tive para passar para vocês aqui, certo? Nas atividades, vocês vão dizer a quantidade de átomos, elementos, moléculas e substâncias, certo? Vocês vão ver um pouquinho dessas teorias e vão estudar um pouquinho para responder essas atividades, certo? De Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr principalmente, certo? E essas atividades estão bastante legais. Eu quero que vocês estudem, prestem atenção. Façam essas atividades com calma, certo? Depois vocês tiram a foto e enviam para mim. Por favor, não deixem de enviar, certo? É muito importante que vocês mandem essas tarefas para mim, para que a gente possa acompanhar o progresso de vocês, que eu possa acompanhar se vocês estão fazendo. Não esqueçam, a gente não está fazendo prova,
Mas a avaliação contínua, a gente está aqui vendo quem está participando, está anotando tudo. E aí é muito importante que vocês façam essas atividades para que a gente possa computar essas notas, essa pontuação depois, certo? Posteriormente. E espero que vocês tenham entendido essas teorias atômicas. Lembrando que o átomo é o que constitui tudo. Se você puder pegar a sua tabela periódica agora e dar uma analisada para se familiarizar já com os átomos, vai ser muito bom, muito importante para vocês, né? O nosso próximo assunto, a gente vai estudar os átomos, a gente vai começar a destrinchar as partículas dos átomos, né? Vai entender um pouquinho, certo? As camadas eletrônicas, vai entender um pouquinho do núcleo. E aí eu preciso que vocês entendam um pouquinho essas teorias para a gente poder se aprofundar na aula que vem, certo, gente? Por favor, estudem de coração, certo? Como esse assunto é novo para vocês, eu preciso que vocês se dediquem, gente, porque vai terminar ficando difícil para todo mundo, né? Já, já, se Deus quiser, nossas aulas presenciais voltam. E aí a gente vai ter que correr muito para conseguir concluir os conteúdos. E eu preciso que vocês estejam com essas bases que a gente estudou agora em mente. Que a gente possa, no máximo, fazer uma revisãozinha e, vamos dizer assim, reforçar o que vocês estudaram nesse período. Mas a gente não vai poder ficar muito tempo nisso. E aí eu preciso de coração que vocês façam tudo que eu peço, tudo bonitinho, tudo direitinho, tá certo? Lembrando, se você quiser também já dar uma lidinha no próximo capítulo, para ir se familiarizando também, fique à vontade, estudem. Vocês têm muito tempo, vocês estão em casa. Vocês têm muito tempo para assistir televisão, para jogar, para fazer tudo. Agora, se você se dedica nesse pedacinho da manhã, nas suas aulas online, se você pega 1 a 2 horinhas à tarde ou à noite para fazer as atividades, vocês não vão sentir dificuldade. Por quê? Porque a gente está aqui para ajudar vocês. Se você teve dificuldade, anota. Na próxima aula ao vivo, pergunte. Anote, mande e-mail para mim se for preciso. Professora, dúvidas? Bote assim no título do e-mail, dúvidas. Aí eu já vou saber que você está com alguma dúvida e eu vou fazer de tudo para ajudar você. Porque esse processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa que vocês se dediquem. A gente está fazendo tudo para entender as dificuldades de vocês. A gente está fazendo de tudo para passar o conhecimento da forma mais prática possível, da forma mais facilitada, mas eu preciso que vocês se dediquem, gente. É fundamental a dedicação de vocês, certo? E espero de coração que essas atividades cheguem para mim no meu e-mail, e aí na próxima aula a gente corrige e já entra no novo assunto, certo? Beijinho. Espero que sexta-feira vocês estejam na aula que vai ser online, tá certo? Ao vivo. E até mais, gente. Beijinho.